Antes da história, houve o tempo. Mas não o tempo dos relógios, nem o tempo contado em calendários humanos. Houve o tempo profundo, aquele que se estende sem pressa, que molda a terra em silêncio, que desenha rios, levanta colinas e espalha sementes sem testemunhas. Um tempo que não precisava de nome, porque ainda não havia quem o chamasse. O vento atravessava os cocais como um sussurro antigo, curvando as palmeiras de babaçu como quem reverencia algo sagrado. O sol nascia inteiro, absoluto, derramando luz sobre a terra virgem, sem plateia, sem história, sem memória. E o rio Mearim, antigo como o próprio mundo, seguia. Corria firme, paciente, inevitável, como se soubesse que um dia carregaria não apenas água, mas destinos. Ali, onde hoje há ruas, nomes, vozes, risos, conflitos e lembranças, existia apenas o essencial: terra, água, céu e uma espera. Uma espera densa, silenciosa, como se a própria terra soubesse que ainda não estava completa. Porque há lugares que não nascem prontos, eles aguardam o encontro, a presença, o gesto humano que transforma espaço em história. Não chegaram com bandeiras, não chegaram com conquistas, não chegaram com promessas de poder. Vieram como quem precisa sobreviver. Homens de pele curtida pelo sol, de mãos calejadas, de histórias interrompidas. Vieram carregando mais cansaço do que posses, mais necessidade do que certezas. Mas traziam algo que não se mede, a coragem de recomeçar. Vieram de longe, de terras secas, de caminhos difíceis, de vidas que não cabiam onde estavam e partiram. Não por escolha, mas por urgência, porque às vezes ficar é impossível e seguir é a única saída. Agosto de 1910, o rio diante de um homem. O Mearim não era apenas água, era limite, era dúvida, era decisão. Cândido Mendes da Silva para diante dele e naquele instante carrega mais do que o próprio corpo, carrega passado, carrega medo, carrega esperança. E olha para o outro lado. Não vê uma cidade, não vê ruas, não vê futuro definido. Vê apenas o desconhecido, mas às vezes o desconhecido é mais promissor do que aquilo que já não sustenta. E então ele atravessa, sem testemunhas, sem registros, sem saber que aquele gesto simples seria repetido na memória de gerações. Porque há travessias que não mudam apenas o caminho, mudam o destino de um povo inteiro. Do outro lado a mata, densa, fechada, imensa. O verde não era paisagem, era desafio. Cada passo exigia coragem, cada avanço era uma escolha sem garantia. O silêncio ali não era ausência de som, era a presença do desconhecido. Então, como se a terra decidisse revelar-se, a lagoa, parada, profunda, serena, um espelho do céu cravado no coração da mata. Ali a terra fértil, o ar mais leve, o pressentimento raro de que aquele lugar poderia ser mais do que abrigo, poderia ser origem. E foi. Vieram outros, porque toda coragem chama. Aristides, Manuel, Pedro, José, Eloy. Nomes simples, mas que carregam o peso das raízes. Chegaram com o mesmo olhar, o olhar de quem busca, de quem insiste, de quem não tem outra opção além de tentar. E juntos transformaram o impossível em cotidiano, abriram trilhas onde não havia. Cortaram a mata com esforço e fé, ergueram casas com o que tinham. Plantaram alimentos, plantaram permanência e sem perceber plantaram também identidade. Centro do Boi, um nome que nasce de um instante, um animal que surge, olha, foge e deixa apenas rastros,
Mas às vezes, um rastro basta para dar nome a uma história inteira. Porque toda origem tem algo de inexplicável, algo que não se mede, que não se comprova, apenas se sente. As noites eram longas, o silêncio era quase palpável. Mas o povo aprendeu a criar luz onde não havia. Na chama tremida das lamparinas, nas histórias contadas em círculo, no riso que resistia ao cansaço. E quando o isolamento pesava, o povo dançava, o Bumba Meu Boi surgia não como entretenimento, mas como sobrevivência emocional. Porque dançar ali era dizer, ainda estamos aqui. O tempo avançou e o que era começo ganhou corpo. Famílias chegaram, crianças nasceram, vínculos se criaram. E o lugar precisou de um nome que fosse maior que o acaso. Boa Esperança do Mearim. E não podia ser outro, porque esperança ali não era palavra bonita, era estrutura de vida. Era o que sustentava o amanhecer de quem não sabia como seria o dia seguinte. Era o que fazia plantar sem garantia de colher. Era o que fazia ficar, mesmo quando tudo era incerto. A terra respondeu, o algodão floresceu como promessa branca, a cana cresceu firme, o trabalho ganhou ritmo, as mãos calejadas transformaram esforço em sustento e sustento em permanência. As estradas surgiram não apenas caminhos de barro, mas caminhos de encontro. E o mundo pouco a pouco começou a se aproximar. Vieram escolas, pequenas, simples, mas revolucionárias, porque ensinar alguém a ler é romper o ciclo do limite. E ali, entre cadernos escassos e vontade abundante, nascia o futuro possível. Mas a vida também ensina pela dor e havia despedidas. E para elas, um caminho que exigia mais do que força física, exigia coragem emocional. No pé da Serra do Angelim, instaurou-se o primeiro cemitério. E não era fácil chegar até ele. Era preciso subir uma subida longa, lenta, pesada, carregando nos braços não apenas corpos, mas histórias, afetos, vidas inteiras. Cada passo naquela serra era um adeus, cada silêncio um grito contido, cada pausa um momento de despedida que parecia não ter fim. Ali, entre o esforço da subida e o peso da perda, o povo aprendeu algo profundo, que pertencer também é sofrer junto. Hoje, o tempo quase apagou aquele caminho, a vegetação cobre, o silêncio domina, mas a memória permanece, porque há lugares que não desaparecem, apenas se escondem no coração de quem lembra. E a vida seguiu, trouxe crescimento, trouxe conflito, a terra antes abundante passou a ser disputada e o povo precisou aprender não apenas a plantar, mas a resistir. E resistiu, organizou-se, levantou a voz, reivindicou o espaço, porque já não era apenas sobrevivência, era direito. E então o marco, 27 de abril de 1954, o reconhecimento oficial de algo que já era real. Esperantinópolis, um nome que não nasce do acaso, mas da história vivida. A cidade se estrutura, instituições surgem, a fé organiza, a educação constrói e o povo segue. Entre crises e conquistas, entre perdas e recomeços. A cultura floresce, porque viver não é apenas resistir, é também expressar. E aqui a cultura pulsa. No boi que dança, na quadrilha que colore, no pote que guarda água geladinha, na música que atravessa gerações. É memória em movimento. A fé permanece como raiz, como força, como silêncio que sustenta. A educação insiste, mesmo com dificuldades, mesmo com desigualdades, porque ensinar é acreditar no amanhã. E hoje, Esperantinópolis é tudo isso, é tempo acumulado, é memória viva, é identidade pulsante, é o rio que continua, é a terra que sustenta, é o povo que insiste. Porque no fim, uma cidade não é feita de ruas, é feita de histórias, de lutas, de encontros, de despedidas, de tudo aquilo que marca. Esperantinópolis é travessia, é raiz, é permanência, é passado que respira, presente que resiste, futuro que se constrói. E enquanto houver alguém que conte essa história, que vive essa terra, que carregue essa memória,
Esperantinópolis continuará não apenas existindo, mas significando. Esperantinópolis, terra de fulgente esperança, não apenas pelo que foi, mas pelo que permanece e por tudo aquilo que ainda está por vir. Esperantinópolis,